Muito bem, sentando um pouquinho, mas fique em pé por dentro, porque num ambiente como esse, o Espírito Santo a qualquer momento pode fazer uma reviravolta em coisas. Amém? A nossa liturgia é a liturgia do Espírito. É aquilo que Ele desejar fazer, nós vamos fazer. Claro que com ordem e decência, porque nós temos conhecimento da palavra, mas Ele é que tem a primazia. Ele tem liberdade nesse lugar comigo e com você para fazer coisas acontecerem, amém? Diga glória a Deus. Eu acredito que vocês que estão vindo esses dias, estarem conosco aqui na Voz dos Profetas, nessa conferência, já devem ter percebido que nós estamos vivendo tempos e momentos interessantes aqui. E nós ouvimos em uma das ministrações que existem tempos e épocas que só pertencem a Deus. São coisas que Deus guardou para Ele mesmo e que Ele interfere na história no momento que Ele quer, com esses subsídios que Ele tem guardado. E também percebemos que nesse tempo que nós estamos vivendo no mundo global, muitos acontecimentos, e nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, como igreja, interpretar essas coisas que estão acontecendo. Para que a gente possa se sair bem. Eu falei aqui há alguns dias, não faz pouco tempo, algum tempo atrás, na igreja, que nós estamos chegando a um tempo que o seu envolvimento com Deus será tão forte e poderoso, se assim você o fizer, que você vai caminhando e se o inimigo vier, de repente você desaparece aos olhos dele. E você fica resguardado. Amém? Então, esses últimos dias também apontam não somente para o Apocalipse, que é um livro que nós temos extraordinário, mas também para o momento em que a cruz entrou em cena. Quando Jesus entrou em cena através da cruz, um novo tempo. Antes, como era que Deus falava? A Bíblia diz, aos pais pelos profetas, nos últimos dias por intermédio do Filho, e isso não anula o profético de Deus. E como aconteceu essa dinâmica? Veio o Espírito do Senhor, veio a palavra do Senhor, e de fato e de verdade, naquele tempo anterior, antes da cruz, Deus falava de fora para dentro. Mas quando a cruz entrou em cena, Deus começou a falar de dentro para fora. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, se tem uma coisa que nós temos muito, é graça de Deus e a verdade de Deus que já está dentro de nós através de Jesus Cristo. Então, de fato, o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. E porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, nós temos as ferramentas para declarar a palavra, para fazer com que as coisas aconteçam a partir daquilo que nós falamos. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Em silêncio, nada pode acontecer. A Bíblia diz que Deus olhou para o caos e ficou lá dentro dele. Não. A Bíblia diz, e disse Deus. Então, no momento que Deus falou, as coisas começaram a acontecer. No momento que você começa a falar, as coisas vão começar a acontecer. Agora, às vezes incompreensível como é que se explica o Criador do universo, o Criador do céu e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, e etc, etc, quantos nomes ele tenha, ele se meteu dentro de mim e de você. E agora, ele não precisa mais falar de fora para dentro, ele fala de dentro para fora, porque ele está dentro.
o que nós precisamos é da sensibilidade de ouvir o nosso espírito que foi recriado e trazer de dentro dele as informações que nós temos em relação ao mundo que nós vivemos. E uma das ferramentas que nós ouvimos agora é oração em línguas. E se você não foi batizado com o Espírito Santo, você precisa do batismo com o Espírito Santo. Porque é uma experiência posterior à salvação. E eu sei que tem pessoas que têm traumas, porque eles não foram ensinados corretamente com relação a isso. Mas nada melhor do que você nos procurar um dia no particular para conversarmos sobre isso. E você ser cheio. E você vai ver como sua vida vai ficar totalmente diferente. Totalmente diferente. Bem diferente. Aconteceu com a minha vida. Eu sou um dos improváveis que deveria estar aqui falando com vocês. Mas aprove a Deus pegar o improvável e aprová-lo. Amém? Então, Deus está dentro. Ele nos gerencia, Ele nos guia. Ele gerencia todo o universo. Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele deixou para nós uma parte que só nós podemos fazer, não deu nem aos anjos. Eu acho que tem muitas coisas que nós poderíamos estar fazendo, que os anjos estão vendo que nós não estamos fazendo, e que eles têm vontade de fazer, e eles não podem fazer. Pregar o Evangelho é uma delas. Eles já até reivindicaram isso, mas Deus disse não, é o homem. É o homem que eu criei que tem essa responsabilidade. Então o Filho hoje fala através de mim. Porque a profecia bíblica que foi dada para Jesus Cristo, em Isaías 53, versículo 10, há 735 anos atrás, é que quando Jesus desce a sua alma pelo pecado da humanidade, ele veria a sua posteridade. Está escrito. E essa posteridade teria longevidade de vida. Viveria muito. Diga, está proposto para mim viver muito. E além disso, ele disse, essa posteridade verá em suas mãos a prosperidade da vontade do Senhor. As nossas mãos precisam ver a prosperidade da vontade do Senhor. Nós estamos muitas vezes procurando a nossa própria prosperidade. Mas a prosperidade do Senhor é que vai vir para as nossas mãos. E quando ela vier, tudo aquilo que nós necessitamos vai vir para nós. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que tem passos que precisam ser dados, como eu disse no início. Se você for no empreendimento, eles te mostram aquilo tudo muito bonito. Lá atrás é um terreno baldio. Você nem sabe se vai acontecer, mas você chega lá e você paga. E sai sorrindo. Comprei um buraco. Mas você faz. Então eu louvo a Deus por ter recebido a unção profética, mas de verdade. O mais importante é o Cristo que habita em mim, pelo qual usa meus lábios para falar. Não sou eu. Então o mérito não é meu, o mérito é do apóstolo que vive em mim, é do profeta que vive em mim, é do evangelista que vive em mim, é do pastor que vive em mim e é do mestre que vive em mim. Paulo, tão sábio com relação a isso, que um dia ele fez uma oração. Olhando para os irmãos, diz, irmãos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento,
para que vocês possam compreender a esperança do chamamento, a riqueza da glória e da herança que Ele tem para os seus santos e a suprema grandeza do seu poder, que foi capaz, com força e eficaz, de levantar Jesus dentre os mortos e fazê-lo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça, Ele deu a nós, que somos a sua igreja, a plenitude dEle, que a tudo enche em todas as coisas. Essa foi a proposta. Paulo sabia o que estava dizendo. Paulo sabia que não era ele, mas era quem estava nele. Ele sabia tanto que um dia ele se desconstruiu. Ele disse, olha gente, eu sou hebreu de hebreus, contra a lei fariseu, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas de repente ele disse, tudo isso desconsiderei apenas por uma coisa, para ser encontrado nele. Que coisa linda. Aquele homem também, ele poderia ter sido um improvável, pela vida pregressa que ele tinha. Mas ele fazia tudo em nome de um projeto que ele tinha. Ele acreditava naquilo que ele fazia. E eu sei que aqui há muitas pessoas improváveis, como eu. Se os ministros quiserem, podem vir para aqui para frente, os ministros com suas esposas, podem vir. Aqui o lugar está, podem vir, não vai atrapalhar nada, pode vir. Alguns de vocês conhecem minha história, mas muitos de vocês não conhecem a história toda. E quando eu disse que eu sou uma daquelas pessoas que poderia não ter nada de Deus, é porque verdadeiramente eu era um homem improvável. Deixa eu te contar um pouco da trajetória. Assim que eu nasci, eu fui para um orfanato. Porque a minha mãe precisava trabalhar para sustentar mais 2 filhos que tinha. E assim que eu nasci, fui entregue a um orfanato. Eu passei 2 anos naquele orfanato. A minha mãe ia de mês em mês. Era uma casa de freiras lá em Campina Grande. Na rua Doutor João Moura, que é o nome do lar de crianças. Eu passei 2 anos ali. E quando eu comecei a me entender de gente, eu procurei pela minha mãe. Porque eu sentia falta. Porque eu só vi uma vez por mês. Mas ela não podia continuar comigo. E eu fui levado para outro orfanato. Esse orfanato era de crianças de 2 anos até 8. E eu passei até os 7 anos e meio nesse orfanato. Eu sofri todas as coisas que você puder imaginar que uma criança pode sofrer. Todas as coisas. E ansiava a minha liberdade com 7 anos e meio. Até que um dia, numa visita de minha mãe, eu pedi, mamãe, me leve para casa. Eu fico só, mas me leve. E ela me levou. E foi maravilhoso. Porque eu não podia ter na minha casa aqueles pequenos momentos de alegria que eu tinha no orfanato. Mas eu tinha a presença da minha mãe. Mas a minha mãe tinha um trauma, e ela guardava no coração uma mágoa muito grande do meu pai, que a traiu. E a minha mãe tinha sangue no olho. Quando ela tomava uma posição na carne, ela não desistia daquilo. E ela disse para o meu pai um certo dia, ou você sai ou eu saio. E ele disse, você está blefando? Ela disse, então quem sai sou eu. A sua mala está pronta e a minha também, eu vou embora. Na época tinha um trem chamado Asa Branca, que vinha de Natal para Campina Grande. Ele pegou esse trem e veio. Por isso que eu tive que ir para o orfanato. Mas um certo dia a minha mãe foi na igreja, numa madrugada. E um homem de Deus pegou a palavra da profecia
e leu a palavra depois de ministrar. E no final ele disse: se alguém aqui está cansado e sobrecarregado, disse Jesus, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquele dia ela foi à frente, recebeu Jesus e chegou em casa, me acordou, numa alegria tremenda, pela restauração que tinha sido feita, porque alguém ousou falar uma palavra que tocou o coração de alguém que estava vivendo em ansiedade constante. Mas recebendo aquela palavra, ela tinha agora um outro projeto: desfazer da minha mente tudo aquilo que ela tinha feito contra meu pai. 2 trabalhos. E ela conseguiu. E eu deixei de ser um improvável para ser alguém que Deus levantou para estar aqui com vocês nessa manhã. E quando eu falo meus testemunhos assim, que muitas pessoas ainda não conhecem muita coisa, não é o saudosismo, nem trazer a lembrança das tristezas, mas é para dizer para você que Deus pode pegar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer situação e transformar. Deus me deu uma família, me deu uma esposa maravilhosa, linda, que gosta de orar, me deu um filho, me deu uma filha. A promessa veio, eu fiquei estéril quando meu filho nasceu, mas aí Deus nos prometeu, através da boca de um homem de Deus que se levantou e ousou dizer, vai acontecer. Nós esperamos aí um tempo, 21 anos, porque não tínhamos a palavra da fé. Não tínhamos entendido que enquanto o profeta dizia, ossos secos, enquanto o profeta profetizava, algumas coisas aconteciam, porque elas só acontecem quando você fala. Se você não fala, nada acontece. E houve uma mudança radical. Então eu olho para mim hoje e digo para você, o mérito não é meu. E sem contar para você que aos 10 anos de idade, eu estava no meu quarto. Depois de ter recebido a palavra, depois de estar com o coração aquecido pela presença do Espírito Santo. O meu quarto pegou fogo. Porque havia uma vela acesa, um quadro voou em cima da mesa, que não se sabe como, derrubou aquela vela, pegou fogo. E a misericórdia de Deus foi quem me livrou. Porque Deus, na agenda de Deus, Ele queria que eu estivesse aqui hoje. Então, quando você me vê correr, quando você me vê gritar, espernear, ou ficar de cabeça para baixo, não me censure, porque você não esteve comigo naquele quarto. Você não esteve comigo naquele quarto para saber a razão da minha alegria quando eu me regozijo nele. Então o mérito não é meu. Ele decidiu vir morar em mim. Ele decidiu vir morar em você. Então, nós podemos hoje, pelo profético, discernir os tempos e as épocas, não aqueles que pertencem só a Deus, mas aqueles que nos pertencem. E eu tomo base e como sustentação uma palavra de Eclesiastes 5:8 que diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Eu creio nisso. Mas pastor, no mundo que nós vivemos, sim, no mundo que nós vivemos, eu tenho uma palavra que me diz que se eu guardar o mandamento, não experimentarei nenhum mal, porque foi dado a mim um coração sábio para conhecer o tempo e o modo. E o tempo e o modo guardam segredos que só os sábios e os filhos ruios
é quem podem interpretar ou discernir. E então eu te digo, irmãos, preste atenção nisso. Podemos até não estar sentindo ou vendo, mas há um movimento que está acontecendo debaixo dos nossos pés, globalmente. Os continentes estão se mexendo, se movendo. A terra por baixo está em movimento. Existem tremores. E eu te digo espiritualmente também, não só no natural, mas espiritualmente também está acontecendo. Dá para perceber com os olhos naturais e dá para perceber também com os olhos espirituais. Então, hoje, muito mais do que nunca, nós precisamos de uma visão clara do mundo que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo, qual é a nossa tarefa, quais são os objetivos que Deus tem para as nossas vidas. E uma igreja profética é uma igreja que não vai viver enganada. Porque quantas vezes, eu me lembro que no ano de 2006, eu falei na igreja o seguinte: irmãos, se você tem aplicação na bolsa, decline, porque vai ter um problema na bolsa, no mundo inteiro. A maioria acreditou, foi aí de onde nasceu aquela frase: muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Sempre que Deus me manda falar uma coisa, Ele me dá uma frase em seguida. E as pessoas que creram foram rápidos e não perderam absolutamente nada. E os que não foram rápidos ou não acreditaram, perderam. Por isso que eu comecei dizendo: você vai no empreendimento, eles fazem um stand bonito, fazem um apartamento como será ele, você não sabe se vai ser. Mas atrás daquilo tem o quê? Um terreno baldio, os buracos estão grandes, e você vai lá, e você acredita no que os homens estão dizendo naturalmente, e você compra e sai rindo com uma dívida desse tamanho. Porque você crê muito mais no natural do que no espiritual. Mas se prepare. Lentes proféticas foi a palavra que nós recebemos do pastor Humberto. Eu creio que nós recebemos lentes proféticas que vão aguçar o nosso olhar. E sabe qual é a ave que tem esses olhos assim? É a águia. A 10.000 metros de altura, ela vê a presa. Dentro dela há uma sincronia de calcular-se nela mesmo. E ela voa e ela vem exatamente onde a presa está, porque ela já calculou: se a presa correr tantos metros, eu estou lá. A unção profética e essa lente que nos foi dada nesses dias, ela vai fazer exatamente isso. Você vai saber, porque você vai saber onde você colocar o seu próximo passo. Mas se você não acredita naquilo que está sendo falado, e Deus é tão sábio, que Ele sabia que homens iam discernir essas lentes proféticas, que lá atrás, Ele nos deixou uma palavra que nos garante isso. Ele nos levou para estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia diz que, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, de fato, nós estamos lá com Ele. Fisicamente aqui, mas espiritualmente com Ele. E de lá, é possível discernir o tempo e o modo de todas as coisas que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas muitas vezes ficamos dispersos e não discernimos esse lugar espiritual que nos foi dado. E começamos a viver como míseros mortais na terra, sem discernir as coisas. Por isso que eu creio, o mover de Deus nesse projeto, a voz dos profetas.
porque eu sei que esse projeto vai trazer muitos homens e mulheres de Deus que vão trazer ensinamentos que vão fazer a igreja mudar com relação a essa visão pequena que nós ainda temos conosco. Precisamos acreditar. Essa é a nossa identificação com Cristo, irmãos. Ele nos fez águias para voar mesmo. Diga, Deus é bom. Então, a visão profética, ela está disponível para a igreja. Não é só para um profeta, mas o profético está disponível para todos, porque todos estão assentados com ele. E se você tem uma vida com Deus, você vai perceber coisas que irão acontecer. Tenha certeza disso. E elas vão acontecer. É fato que nós temos alguns exemplos na Bíblia interessantes. Toda a Bíblia é uma linha profética. E ela aponta para coisas. Começou antes da fundação do mundo. Quando não existia nada nem ninguém, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes. Quando alguém escolhe é porque tem opções. Mas a opção dele foi escolher a mim e a você. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos, você sabe o que a Bíblia diz. Então fomos escolhidos antes. Isso é a nossa identidade. E nós precisamos zelar por isso. Agora, preste atenção. Eu acho que, como igreja, isso é um pensamento meu, cabe discordância. Nós ficamos tão focados no profético pessoal que o nosso desejo é vir num culto, dizendo, Deus, fala comigo. Levante alguém que dê uma palavra para mim. Eu preciso ouvir isso, eu preciso ouvir aquilo. Isso é lícito. Porém, parece-me, na minha compreensão, que isso é a coisa mais importante nos dias de hoje de que a gente vê a coisa globalmente. Porque existem coisas que estão acontecendo, como o pastor Humberto falou, na Suíça, pessoas que morrem. Quantos aqui sabiam disso? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, num aglomerado de quase 450 pessoas. Nós não sabemos as coisas que estão acontecendo na agenda oculta do inferno. E eu te digo, nós podemos acessar essa agenda através da agenda de Deus e descobrir as coisas que estão acontecendo e termos orações proféticas banindo essas coisas que estão acontecendo aí por fora. Mas nós estamos passivos. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos levantar nesses últimos dias com a autoridade do Espírito que nos foi dada com a palavra. Então nós precisamos falar individualmente quando tivermos uma direção, mas precisamos também ter uma consciência de falar abrangindo o todo, porque essa é a preocupação de Deus. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 27. Quando olhamos para o profético e chegamos nesse texto, nós encontramos um homem chamado Ágabo, uma figura um pouco misteriosa. Aliás, o pastor Humberto disse ontem, correndo de um lado para o outro, ele disse assim, eu não sei por que Deus, é como se ele dissesse assim, eu não sei como é que Deus é tão teatólogo, porque tem coisas que Deus podia dizer logo, pá, não, mas Deus cria um ambiente, um cenário. Você já percebeu isso? É por isso que parece que profeta é doido, não é não. Isso tem a ver com Deus. É Deus que cria um cenário para que você veja de uma forma totalmente diferente. Você entende isso? Então Deus cria cenários. Então Deus levanta esse homem, Ágabo, uma figura misteriosa. Ele aparece, desaparece, e aparece de novo. E a Bíblia diz assim, naqueles dias chegaram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, como aconteceu nos dias de Cláudio. Ou seja, um profeta que na busca com Deus, as suas lentes se aguçam não apenas para o casual, para o pessoal, mas ele vai além daquilo que está acontecendo ali e ele vê lá as coisas que estão vindo.
Elas estão chegando, mas alguém se levanta e anuncia, porque Deus fala para ele, ele vem e ele já anuncia antes, dizendo assim: preparem-se, porque está vindo. E não quer dizer que a minha palavra vai dizer que não vai vir, mas você será invisível para isso. Vou repetir: chegarão dias em que você está caminhando, o inimigo está vindo e de repente você desaparece aos olhos dele. Você passa por ele e ele não te vê. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Presta atenção agora. Pessoas que atentam para o profético. Ele fala que está para acontecer uma fome, uma coisa extraordinariamente negativa, mas aí os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ei, irmãos, nem tinha começado. A fome não tinha chegado. Mas eles creram no profético. Eles creram naquele homem que estava falando. E eles começaram já a se preparar para aquilo que viria. Você não encontra ninguém aqui dizendo: Deus, em nome de Jesus, não permita, pare. Não. A Bíblia diz que eles estavam se preparando, de acordo com as suas posses, para enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aparece Barnabé e Saulo, porque Barnabé aqui era maior do que Saulo. É como eu disse a vocês no início, eu não ia pregar, porque eu deixei para as águias, eu ia ser só o coroinha. Mas aprova Deus que eu viesse trazer uma palavra para vocês e estou aqui. Obrigado pelos 5 amém, os 2 aleluias, glória a Deus. Então aqueles irmãos creram naquilo que foi dito, e crendo, eles começaram a se movimentar. E eles não foram criar uma choupana para cada um. Eles pensaram também no todo, a palavra era para o todo. Então eles se movimentaram para o todo. Interessante isso. Mas no capítulo 21, se eu não me engano, no versículo 8, diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. Que coisa interessante. Eu posso imaginar o clima dessa casa. 4 profetas juntos. Essa profecia tinha que ser testada, concorda comigo? Porque ninguém podia falar desconexo. Por isso que a Bíblia diz que o profeta não vai ser tocado, mas a profecia pode ser trabalhada, pode ser regida por aquilo que você conhece, não por um texto isolado, aquilo que é uma satisfação sua, mas por um contexto. Aleluia. E diz aqui, tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. Como é que você imagina a sua casa, com todos os seus filhos profetizando? É bíblico. É uma palavra profética dada por Joel. Os filhos profetizarão. Então nós temos que trabalhar para os nossos filhos serem profetas mesmo nos últimos dias. Como aconteceu com o filho do pastor Bruno, uma certa vez, que acorda de madrugada, tinha 4 anos, vai na beira da cama e traz uma palavra profética, que eles estavam orando há tempo. Meu Deus, o que é isso? Com 6 anos na igreja, teve uma visão de Jesus voltando, ficou inconsolável de tanto choro. Uma certa vez pregando lá em Pinheiros, quando a igreja ainda era pequenininha, 80 ou 90 pessoas, não sei, eu estava ministrando e de repente ouvimos um barulho no departamento infantil. Aí os diáconos começaram a ir, mas não voltavam. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco algumas pessoas levantavam e daqui a pouco comecei a ficar sozinho. Meu Deus, o povo não está gostando da mensagem. Eu digo: nesse caso eu vou lá olhar também. Quando eu cheguei lá, irmãos, era um monte de adulto, um monte em cima do outro, e as crianças rodando. Disse: meu Deus,
Crianças. Hoje nós não queremos nem trazer nossos filhos para os cultos. Deixamos eles em casa na televisão, nos joguinhos. Né? Não, porque o bichinho é muito pequenininho. Estuda a semana inteira. Quem me dera eu pudesse ter estado numa escola. Quem me dera eu tivesse tido a oportunidade de estar numa escola. Não tive. Fiz supletivo primeiro e segundo grau pela ajuda de um rapaz da rua que juntava as crianças e botava numa garagem. Consegui fazer. Meu alvo era medicina, queria ser um médico. Naquela época fiz 850 pontos. Não entrei porque era a maior concorrência que existia. Aí fiz para direito, tirei em 14º lugar. Sem ter ido para a escola. Um improvável. Que Deus levantou. Não baixe sua cabeça. Se você teve uma infância difícil, se você teve uma adolescência difícil, se você como adulto está sendo tocado por coisas com dificuldade, não. O imutável tem a habilidade de tocar os mutáveis e transformá-los. Então, como é que você imagina uma casa cheia de profetas? No versículo 10 diz assim: demorando-se ali alguns dias, desceu a Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele aparece e ele desaparece. E, tomando a cinta de Paulo, ligando com ele os pés e mão, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos do gentil. Veja bem, ele estava diante de Paulo. Ele não disse assim: Paulo, o Espírito está dizendo que você vai ser maneteado quando chegar assim, desse jeito. Não, ele disse: olha como a coisa fica teatral, né? Eu vou ler como... Veja bem a diferença. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os pés e as mãos, declarou: assim diz o Espírito, assim os judeus em Jerusalém farão com o dono desse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Essa coisa tenebrosa faz com que as pessoas façam: oh! Que coisa! É Ágabo. No momento, com as lentes para um globo, mas de repente com a lente para o pessoal. Você percebe que Deus está interessado nas duas coisas? E se você se fecha vindo a uma reunião como essa, apenas para o que você quer para você, você pode estar deixando de deixar Deus te mostrar algo que Ele quer para a coletividade. Bendito seja o nome do Senhor. E olha que isso está acontecendo fora de culto. É numa casa. Porque o Espírito Santo, ele aproveita todo e qualquer ambiente. Nós passamos um vídeo aqui, que o irmão Joás, o pastor Joás, ele disse: rapaz, que vídeo bonito. Aquilo foi feito de propósito, porque quando nós falamos nas coisas proféticas, é os anjos, aleluia, aleluia. Não. Ezequiel via olhos grandes, coisas tenebrosas, carruagem de fogo, uma roda que rodava dentro de outra roda. Nós temos uma impressão muito pequena ainda do profético. É por isso que muitas vezes nós selecionamos o nosso cardápio espiritual. Só acredito se for assim, se não for assim eu não acredito, só quero essa comida, essa eu não quero. Porque nós não vimos tudo ainda. Nós pensamos que já vimos tudo, mas nós não vimos tudo. Sabe por quê? Porque o profético tem imagens. O profético tem palavra. O profético tem formas de fluir pela graça de Deus. Esses dias aqui, um irmão chamado Roberto, fica de pé, irmão, esse irmão, ele me procurou, pode sentar.
Enquanto uma das águias ministrava aqui, ele disse assim: pastor, hoje na primeira ministração do pastor Saulo, antes de começar a declarar que estava ouvindo guerreiros marchando, que eram arqueiros, vislumbrei 4 imagens. O profeta que faz isso. A primeira, uma fogueira do tamanho de um homem, no centro da igreja, de frente ao púlpito. A segunda, uma fogueira, só que maior, já subindo e alcançando o teto, como se procurasse sair. A terceira, me trouxe a imagem de fora da igreja, e a fogueira agora estava tomando a igreja inteira. Mas na quarta, a imagem era tenebrosa, porque era tão alto o fogo, que era como se fosse a cidade inteira de São Paulo, incendiada. E era visível como esse fogo e essa fumaça subia aos céus. E depois ele disse, aí veio uma palavra no final, farol. Aí eu fiquei pensando, mas Deus podia ter dito a ele, diga ao pastor lá que a igreja é como um farol. Pronto. Tão simples. Você entende? É como um irmão que tinha lá em Campina Grande que pregava 1h30, aí quando ele terminava o pastor Bando dizia assim, irmão, você pregou 1h30 para dizer isso. Eu tinha dito no começo. Mas não. Quando se trata do profeta, parece que Deus cria um estúdio em Hollywood. Oh, eu vi uma fogueira aqui de frente, do tamanho de um homem. Mas depois veio outra imagem, e essa imagem, ela já estava chegando no teto, e depois a terceira imagem, estava tomando a igreja, e a quarta imagem era a cidade inteira pegando fogo. Mas aí, se você não aguçar as lentes espirituais, ficou apenas uma visão, e ficou nisso mesmo. E eu perguntei, Espírito Santo, o que significa isso para chegar na palavra farol? Então, como o profeta é dramático, a primeira fogueira vem do tamanho de um homem. Tudo começa por um homem. Uma pessoa que decide fazer o que Deus está pedindo para ele fazer. Ele é incendiado e ali começa. Aí depois, esse homem começa a incendiar pessoas e essa fogueira toma uma proporção tão profunda que ela sobe. Mas outros foram contaminados de tal forma que já alcança o teto e a igreja inteira. Porque um aleluiado pode aleluiar muitos. E por fim, esses homens incendiários já estão tomando a cidade inteira. A conclusão. Isso é a revelação. Então o homem, quando está envolvido pelo profético, ele fica tão cheio do Espírito, que às vezes ele faz coisas que você diz, meu Deus, o que é isso? Você viu ontem o pastor Humberto, parecia um leão rugindo aqui, ia de um lado para o outro. Primeiro dia ele estava todo elegante, todos. Mas acho que uma leoa andou dando uma pancada nele. E homem gosta disso, né? Quando a esposa chega perto assim, aí ele se soltou daquele jeito que vocês viram que aconteceu. Irmãos, aconteceu tanta coisa aqui que nós vimos e que nós não vimos. Porque muitas vezes você se desapercebe, pega o telefone. Não é verdade? Aí você perde alguma coisa. Então, irmãos, essa fogueira tomou proporções que foram fora do comum. Então, quando a gente volta lá no texto, meditando um pouco, isso me incomodou, porque nós não podemos ficar apenas com uma coisa e nem outra. O profético, para o pessoal, ele vai ter o seu lugar no culto. Vai ter o momento que o Espírito Santo vai querer que você fale individualmente para alguém. E tem coisas que muitas vezes você não precisa falar em público. Você fala apenas para a pessoa. Mas tem coisa que é em público para poder abençoar outros. E vai ter um momento que você vai vislumbrar coisas que virão de fora para dentro, para que você se prepare. Para que você se prepare. Eu achei bonito, porque diz assim, os irmãos se prepararam de acordo com as suas posses. Eles não foram para o banco pedir dinheiro emprestado. Eles não procuraram os outros. Eles mesmos, não, peraí gente, a gente tem que fazer uma coisa. Vamos nos preparar primeiro. Você lembra dos sonhos de José? Durante 7 anos José preparou toda a plataforma.
Oh, como José era sábio, oh, aleluia. Tudo aquilo foi preparado para 70 pessoas. A família dele. Esse é o profeta de Deus. E que muitas vezes nós não entendemos essa sincronia que Deus está fazendo. E a igreja precisa andar sincronizada. Você sabe o que é o nado sincronizado? As perninhas vão para cima, vão para baixo, e vai para lá, e vem para cá. Mas tudo certinho, ninguém faz nada errado, porque senão se desclassifica. Deus quer que nós andemos em sincronia, profeticamente. Agora, para isso você tem que abrir o seu coração e ver que a multiforme, a graça e sabedoria de Deus, ela vai atuar de formas totalmente diferentes daquilo que nós compreendemos. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então, concluindo, diz o texto, para que pela igreja a uniforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa agenda de Deus, ela será conhecida pelos homens, pelos principados, pelas potestades. Agora, cabe à igreja se posicionar na palavra profética e começar a agir. Como alguém disse, existe uma porta. E se você for à porta e a porta não abrir, se a porta não abrir, a parede cai. Não, eu vou dizer de novo, se a porta não abrir, mas quando Deus lhe levantar para fazer algo, quem pode impedir o agir de Deus? Só eu e você. Ninguém mais. Então, irmão, eu louvo a Deus pelo processo que eu passei. Foi doloroso. Mas eu valorizo cada momento, cada segundo, cada dia. Cada pancada que levei, cada humilhação, eu valorizo cada uma dessas coisas porque eu sei como tratar hoje com as pessoas, eu sei como me dirigir para as pessoas, porque eu sei que nós temos isso nas nossas vidas muitas vezes, e quando nós não passamos por certas situações, a gente ignora até o sofrimento dos outros. Mas graças a Deus, que hoje o meu coração está livre. E eu não quero em nenhum momento fazer um cardápio e dizer, Deus, eu só aceito assim, só quero que seja assim. Não, não, não. Eu estou pronto para aquilo que Deus mostrar. E hoje eu já entendi. O profeta é meio hollywoodiano. Vocês não viram nada ainda. Mas se preparem. Porque há muito mais para ser visto.